Então, bora lá! Hoje vou fazer uma atualização de Cash 3. Por que eu resolvi fazer uma atualização de Cash 3? Para quem acompanha aí o mercado financeiro, acompanha aí os influenciadores da internet, né? Acompanha aí o Primo Rico, que é um cara que faz compras de ações aí publicamente, tá? Ele utiliza apenas análise fundamentalista, né? E, e ele colocou um vídeo agora recente, saiu hoje, eu acho, que ele estava vendendo ali as posições, ou parte das posições dele, de Cash 3. Mas, para quem não se lembra e quer depois ir lá no vídeo dele conferir, ele fez um aporte muito pesado no IPO da Cash 3, tá? Então, eu vou falar sobre isso aí, sobre o que aconteceu depois dessa início de movimentação da Cash 3 ali, quando ela entrou na bolsa, tá? E o lucro que ele teve, e depois a gente vai ver aqui na sequência aqui do gráfico, ok? Analisando o gráfico semanal e o gráfico mensal, que são os dois tipos de gráfico que eu faço análise para médio e longo prazo, tá? E esses tipos de gráfico eu analiso para buscar uma tendência, mas sempre eu vou vender minhas posições depois que o preço esticar e atingir meus alvos, ok? Então, vamos colocar aqui na tela agora Cash 3, tá? Pessoal, seguinte, Cash 3, olha só, ela fez um IPO aqui, entrou na bolsa em novembro de 2020. Se vocês assistiram um vídeo aí do Primo Rico, ele colocou um capital aqui por volta de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. E veja essa movimentação que aconteceu até julho de 2021. Então, saiu de novembro de 2020, em julho de 2021, menos de um ano, essa ação chegou a fazer uma alta que chegou a bater aí quase 700%. 700%. Pessoal, o capital que ele tinha de 1 milhão chegou a bater R$ 7 milhões. 7 milhões. Entenda, quando a pessoa entrou no IPO, a gente pega o valor que sai aqui, né? O valor que sai é definido um valor, né? Na época, eu não lembro qual foi o valor, mas pelo vídeo dele houve uma multiplicação de 1 milhão e bateu aí um pouco mais de 7 milhões, tá? Então, quer dizer que provavelmente a ação da Cash 3 abriu mais ou menos no mesmo patamar do valor, né, definido lá no IPO, para quem quis entrar na época, né? Bom, e aí? Acredite se quiser, ele não vendeu as ações. E olhando o gráfico aqui, você já está vendo que o preço está abaixo do preço da abertura dela na bolsa. É complicado, né? Então, por isso que eu não gosto de levar uma ação para o longo prazo sem vender ela depois de um movimento grande de alta. Por isso que eu utilizo análise gráfica, porque eu determino movimentações, eu respeito alvos que eu defino de Fibonacci para buscar aquela movimentação e, principalmente, né, entrando com capital muito grande, eu não vou deixar esse capital. Depois que o mercado foi tão a favor, eu não vou deixar esse capital voltar, tá? Então, eu vou colocar aqui, é, é, é triste essa questão dele bater 7 milhões, e eu percebi até que no vídeo dele, ele realmente estava sentido, né, de tudo isso, porque ele chegou a bater um capital de 1 milhão para 7 milhões, né? Ele tem muito mais capital do que isso, mas é um capital extremamente relevante, né, pessoal? 1 milhão para 7 milhões
Ninguém vai comprar na mínima e vender na máxima, mas pegar uma fatia disso aqui, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui como eu, é, eu, eu ia lidar com essa situação, tá? Utilizando apenas a análise gráfica, tá? Análise gráfica. Então, vamos acompanhar aqui no gráfico semanal a Cash 3. Então, ela entra aqui na bolsa, tá? Ela entrou aqui no patamar aqui, abriu nesse dia, quando foi lançada na bolsa, a 1,60, tá? 1,60, e o mercado começa a subir, tá? Veja que aqui no semanal a gente já percebe, ó, essa movimentação, acelera, né? Ele ficou aqui andando de lado e aí faz o primeiro movimento de alta e para 2 semanas. 2 semanas. Isso aqui, pessoal, é uma correção. É uma correção para fazer uma nova pernada quando ele faz esta barra aqui. Então, quando ele faz esse movimento aqui, ele faz um pivô de alta. Então, isso aqui eu já consigo traçar uma expansão de Fibonacci, tá? Então, eu vou traçar a expansão de Fibonacci aqui desse trajeto aqui, para quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando aqui, que é o movimento de impulso que eu faço uma projeção de Fibonacci a partir dele. Então, eu vou colocar aqui as projeções de Fibonacci, tá? Então, eu traçando aqui de fundo a topo, veja, tenho 3 alvos para cima. O segundo alvo tende a segurar o preço e encerrar naquele momento aquela trajetória de alta, tá? Então, veja que ele foi para o primeiro, o segundo bateu aqui e ele começou a ficar lateral e corrigindo depois, caindo aqui. Tá? Então, isso aqui, essa movimentação, para quem está entrando com 1 milhão, na boa, eu ia sair aqui nesse primeiro patamar. Tá? Bom, isso é a primeira parte, tá? Só que o mercado, ele funciona em ondas, né? Então, deixa eu tirar aqui o Fibonacci agora. Funciona em ondas. Então, ele vai, anda, faz um movimento de impulsão, faz uma correção e faz uma nova impulsão. Tá vendo essa primeira impulsão aqui? Essa primeira impulsão aqui tem ondas dentro dela. Ondas dentro dela. São estas ondas aqui, ó. São estas ondas aqui, ó. Estas aqui. Essa aqui formou a primeira onda. E aí ficou esse zigue-zague interno, esse zigue-zague aqui, tá? Então, nesse momento aí, eu faria uma saída da posição, ok? Bom, a partir daí, o preço vai corrigir. Ele vai corrigir. Quando ele corrige, ele pode cair em linha reta aqui ou fazer também zigue-zagues aqui para baixo, tá? Então, quando ele vem para essa região aqui, ele tende a atingir retrações dessa movimentação forte de alta aqui, ó, desse movimento maior de impulso. Então, eu vou fazer uma retração deste movimento daqui para cá, tá? Então, farei uma retração e vou deixar essa retração aqui, tá? Vou deixar essa retração aqui, porque ele tende a buscar uma das 3 retrações aqui para marcar um fundo e tentar fazer essa nova pernada de alta aqui, ok? Veja que nesta queda ele marca um topo aqui, aí ele começa a cair, faz essa barra verde, sobe essa semana e depois volta a cair, marca o fundo aqui. Então aqui eu tive um zigue-zague para baixo. E eu consigo fazer essa expansão para baixo. Então, esse zigue-zague aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, esse zigue-zague, se ele fez um zigue-zague descendente aqui, eu vou fazer uma expansão. E se alguma dessas expansões coincidir com uma região de retração, eu vou ficar de olho neste patamar para realizar uma entrada. Então, veja
aqui, eu vou fazer uma expansão, tá? Eu farei uma expansão. E essa expansão, veja que o primeiro alvo, aliás, todos, né? O primeiro alvo, primeira expansão, segunda expansão e terceira expansão já coincide com as regiões de retração. Então, nesse sentido aqui, eu vou ficar sempre de olho nesses 3 pontos aqui para ver se eu encontro alguma entrada, tá? Bom, além disso, ele fez uma queda e fez um canal aqui, tá? Ele fez esse canal aqui. Eu vou conseguir até mostrar esse canal melhor no gráfico diário, tá? Então, vou entrar no gráfico diário aqui. Vou entrar no gráfico diário e vocês vão ver, ó, o canal foi formado, ó. O canal que foi formado. Então, como eu estou dentro de um movimento e de olho nas zonas de retração, quando ele fez esse zigue-zague aqui, ele atingiu o primeiro alvo da expansão desse pivô aqui e chegou na primeira região de retração. Eu não sei se ele ainda vai continuar caindo. Eu só sei que ele fez esse canal de baixa. Então, o que eu vou esperar é o preço sair desse canal. Na hora que ele sair desse canal, eu volto a entrar. E ele entra, e eu uso o semanal, eu entrei aqui apenas no gráfico diário para vocês enxergarem esse canal de baixa que foi marcado aqui, tá? Eu vou voltar para o semanal. E o semanal tá aqui, ó, tá nessa movimentação aqui. Eu vou tentar, com um canal de baixa que foi formado aqui, cair, na hora que ele romper o canal, eu vou entrar para tentar buscar esta movimentação. Então, veja, ele sai com essa barra. Esta barra aqui. E essa barra aqui é o meu sinal, a barra de sinal, para que eu realize uma nova entrada na Cash 3. Então, eu falei que eu sairia mais ou menos nessa região, que bateu a primeira retração de Fibonacci aqui, e aqui faria a minha segunda posição, tá? Beleza. Aí, pessoal, entrando, eu vou ter esta movimentação. Esta movimentação também vai haver zigue-zagues ascendentes. Eu vou fazer uma projeção dessa pernada e vou fazer uma projeção da pernada de dentro aqui, desse primeiro pivô de alta aqui, tá? Então, eu tenho essa pernada aqui, ó. Essa pernada. E aqui, nessa movimentação, olha o zigue-zague ascendente. Eu compro aqui na saída do canal, mas ele vem aqui de baixo, ele bate aqui no topo, recua e rompe o topo. Ele fez um zigue-zague aqui. Aí ele faz um pullback e continua seu zigue-zague ascendente. Então, aqui eu farei também uma expansão deste movimento, tá? E eu vou fazendo essas duas expansões. E as expansões, nós temos 3 alvos para cima. Ele pode parar no primeiro, pode parar no segundo e pode parar no terceiro. Acontece que com esse pivô menor aqui, quando eu encontrar as expansões para cima, é a que eu vou levar em mais consideração. E se alguma dessas expansões se coincidirem numa zona perto dela, eu vou, ali naquele ponto, ficar de olho para encerrar minha posição. Então, veja, eu já tenho aqui a expansão desse movimento aqui, ó. Desse movimento aqui, bateu aqui, ó. Esse é o primeiro alvo. E eu tenho 3 alvos lá para cima, ó. Eu não sei se ele vai para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro. Acontece que eu também tenho essa movimentação que vai daqui para cá e vai para lá. Então, eu vou fazer uma expansão deste movimento. Então, eu vou pegar aqui, fazer a expansão
Ó, e olha o que acontece. Essa expansão aqui, ó, esse Fibonacci aqui, ele está aqui na primeira, na segunda e na terceira. Só na terceira que ele entra nessa região. Toda a região de Fibonacci, quando eu falo, é uma zona. Então, eu vou ficar de olho quando ir se aproximando dessa região. E eu tenho a terceira expansão aqui, e eu tenho a primeira expansão dessa movimentação aqui. Então, essa zona aqui, para mim, ela é muito importante, porque existe uma coincidência de Fibonacci nessa região aí, ok? Bom, e aí, o que acontece? Se eu entrei aqui, e principalmente ele, o primo rico, que tinha um capital muito grande, e se ele entrou aqui e não fez nenhuma saída da posição, na hora que ele faz esse pivô grande de alto aqui, esta pernada aqui, eu tenho que sair fora, tá? Eu tenho que sair fora porque é muito capital, não posso entregar lucro. Então, veja, ele faz o movimento de impulsão, correção e faz o pivô. Então, eu já tracei as expansões para cima. E veja que o movimento, ele atinge a primeira. No semanal, é muito fácil ver, porque ele vai em linha reta. Esse é o melhor movimento para todo mundo. E quando ele vai em linha reta no tempo gráfico que você segue. Por isso que o semanal e o mensal, eles são muito mais fáceis de você avaliar, porque o movimento é mais limpo. No gráfico diário, existem grandes movimentações para um lado e para o outro. Toda hora cai, cai, depois cai, sobe, rompe topo, cai de novo. No gráfico semanal e no gráfico mensal, o movimento é mais limpo, é mais fácil acompanhar. E veja que ele vai fazendo barra verde, barra verde, barra verde, barra verde, barra verde, sempre positiva, né? Então ele passa pela primeira expansão, passa pela segunda, vem, bate na terceira e faz essa barra aqui, ó. Essa barra, pessoal, para quem conhece de análise gráfica, essa barra aqui é uma barra de topo. Então, com o capital que ele tinha, eu tenho duas condutas. Ou sair neste alvo, que coincide com um grandão aqui, com essa expansão desse movimento grande aqui, porque ele já faz uma barra vermelha aqui, eu poderia já sair nesse aqui, tá? Então, dependendo do capital que a gente está, a gente realmente fica muito mais medroso. Lógico, eu quero proteger. O cara entrou com 1 milhão. Eu estou chegando aqui a patamares perto de 7 milhões. Eu não vou querer mais deixar voltar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a conduta seria, pô, estou vendo barra verde atrás de barra verde, sem perder nenhuma mínima, eu vou colocando, apertando o stop a cada barra dessa aqui, abaixo de cada barra. Então, no mínimo, colocando um stop aqui abaixo desta barra vermelha, né? Um stop loss abaixo dessa barra vermelha. Ou saía aqui nessa primeira batida aqui dessa movimento, desse zigue-zague que atingiu 3 alvos de Fibonacci. Pessoal, ele atingiu 3 alvos de Fibonacci. A chance do preço, já que ele não parou na segunda expansão, e bateu na terceira expansão, que coincide com a primeira dessa aqui, a chance dele corrigir é muito grande. É muito grande. Se você não vendeu na batida, você tem que colocar um stop loss abaixo dessa barra vermelha aqui. Não dá para devolver lucro aí. Não dá. Não dá. Assim, eu sinto muito, porque realmente é frustrante para quem entrou numa operação dessa, mesmo que não entrasse com 1 milhão, qualquer pessoa, você que entrou lá com 5 mil, 10 mil, e multiplicou aí por quase 7 vezes, cara, e ver o seu patrimônio voltar completamente, ele, na verdade, hoje está no negativo, é triste. Eu sei disso, porque eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. Eu tenho 15 anos de mercado, e meus primeiros anos eu não conhecia análise gráfica, eu vim estudando, né?
Mas ainda tem a parte mental, você não ficar ganancioso, e a ganância te mata dentro do mercado financeiro, porque você sempre quer mais, quer mais, quer mais, querendo ser rico naquela operação. Não é assim que funciona. Você vai pegar, você tem que estar aqui vendo o gráfico e pegar fatias do movimento, depois haverá novas oportunidades, com calma, com paciência, para entrar na bolsa novamente. Então, pessoal, aqui, ó, houve a batida da terceira expansão desse movimento aqui, ó, desse movimento. E coincidindo com esta zona, era uma zona que eu falei para vocês, esta zona era para ficar muito atento, ele bateu lá e fez o topo. E aí, o que acontece? Agora eu tirar as expansões aqui para limpar o gráfico. O que que ele faz? Ele cai, 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 cai forte e cai com essa barra aqui. Então, aqui a gente percebe um movimento muito forte na queda. Ele poderia, nesse movimento aqui, deixa eu ver se aparece média móvel, que a média móvel aqui ainda é muito recente, você vê que só tem a média de 20 períodos aqui, ele foi até abaixo da média móvel. O problema de tudo aqui, que o último fundo marcado foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó. No semanal, o gráfico tendência de alta é isso aqui, ó. Quando ele sai de uma tendência de alta, quando ele vem, corrige para fazer um zigue-zague descendente, mas principalmente perdendo esse fundo, fazendo isso, ó, perde o fundo, depois faz um topo mais baixo e depois perde este fundo aqui. O problema é que quando ele perde esse primeiro fundo aqui, você já sabe que ele mudou completamente a característica. Então você tem que tomar muito cuidado nessa movimentação, tá? Eu poderia considerar que ele estava corrigindo todo esse processo também, ó, todo esse processo aqui. Ele podia estar corrigindo, fazendo uma pernada de um ciclo maior também, assim, ó, daqui para cá. Depois fazer um novo ciclo forte, subindo e rompendo o topo, indo lá em cima. Tanto é que se eu fizer uma retração deste movimento todo, ó, vamos ver se vai coincidir com a zona de retração, ó, já de todo esse movimento, ó, de todo esse movimento de impulsão aqui, ele poderia, ó, tá vendo que ele bateu na primeira zona de retração e por isso fez esse martelo de compra aqui? O problema é que ele já veio perdendo esse fundo aqui. Isso já tem que ficar muito ligado em relação a isso aqui. Muito ligado, tá? Mas é um teste e ele também estava testando uma zona importante, que era esse topo aqui, ó. Esse topo. Porque eu tenho um topo aqui, ó. Eu tenho um outro topo aqui e depois eu tenho um fundo aqui. Então, aqui eu poderia considerar uma compra. Só que essa compra falha no momento que o mercado tenta subir, ele começa a cair, cair e faz essa barra, principalmente esta barra aqui, ó, esta barra que fecha abaixo da zona de suporte, realizando um pivô de baixa. Então, nesta situação que eu comentei com vocês, entrei aqui, eu fiz essa expansão, tive que cair fora aqui. Depois, quando ele fez essa correção, eu fiz essa entrada saindo do canal de baixa aqui. Depois, eu tive que sair na expansão aqui. E aqui seria um ponto de compra. Aqui seria um ponto de compra. Ele falhou. Eu sempre falo, não sabemos o que o preço vai fazer. Eu vou tomar atitudes em relação àquela movimentação. Eu vou fazer uma leitura de dados ali e vou entender se aquele movimento ainda está dentro de uma tendência de alta, se ele está fazendo apenas uma correção para eu fazer uma nova reentrada, ou ele encerrou a tendência de alta, entrou para uma tendência indefinida, que é uma lateralização, ou uma tendência de baixa, e eu não faço entrada. Aqui seria um ponto de compra, sim, tá? Mas ele falha, e aqui a gente deveria, com essa barra, sair dessa posição aqui. A partir daí, pessoal, a partir daí, a gente vê esse zigue-zague descendente. Aqui, ó, como eu sempre falo, olha a tendência de baixa.
Olha a tendência de baixa. Você está vendo os topos ficando cada vez mais baixos e o fundo ficando cada vez mais baixos. Topos e fundos descendentes. Então, aqui, pessoal, não tem como comprar. Como comprar. Eu fiz um vídeo, faz aí, sei lá, 2 meses que eu fiz. Eu vou colocar aí no final desse vídeo aí, para vocês entenderem que eu fiz aquele vídeo, o vídeo já estava aqui, ó. Já estava nessa lateralização aqui, tá? E eu falei quando que eu iria comprar essa ação, se ele fizesse determinada movimentação. E ele ainda não fez. Veja, então ele fez esse zigue-zague aqui, ó. Ele zigue-zague descendente aqui, ó. Então eu vou fazer o que com esse zigue-zague descendente? Eu vou utilizar a melhor ferramenta da análise gráfica, Fibonacci, para ficar atento aos alvos, tá? De Fibonacci. E quando, dentro de uma tendência de baixa que eu não compro, eu preciso que os sinais sejam muito específicos assim para que eu comece a montar uma posição numa tendência de baixa ainda, tá? Mas de preferência eu preciso que o preço, o comportamento do preço se altere para que eu entre novamente nessa ação. Tá? Então, veja que essa expansão, eu vou fazer a expansão desse movimento aqui, ó, de fundo ao topo, 3 expansões. Até lá, ele foi caindo em zigue-zague descendente, tendência de baixa. Então, com zigue-zague descendente, pessoal, não dá para comprar. Eu tenho zigue-zague descendente. Zigue-zague bateu no segundo alvo, não fez um zigue-zague ascendente, vem para o terceiro alvo. Eu já consegui montar aqui, ó. Ele bateu no terceiro alvo aqui. No terceiro alvo, ele começa a lateralizar, ó. Lateralizar. Como eu falei para vocês, ele precisa fazer um zigue-zague ascendente. Então, eu vou tirar agora a expansão e veja que esse terceiro alvo ficou abaixo da zona que ele entrou no mercado, aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que isso aqui era suporte, ele perde o suporte. Nesse momento que ele estava lateral aqui, e eu vou tirar isso aqui, eu comentei, isso aqui pode ser uma acumulação para o preço começar a subir. Acontece que aqui eu consegui desenhar um canal de baixa ligando esses topos aqui, ó, esse topo, esse topo, esse topo, e ele veio caindo aqui dentro desse canal, e essa acumulação não servia apenas para eu entrar, porque ele não tem zigue-zague ascendente, e o pior, ele perdeu esse fundo. O que eu esperava? E que eu comentei no vídeo aí há 2 meses atrás. Eu precisava que o preço fizesse um movimento que ultrapassasse essa linha, que é uma região ainda de resistência, viesse para cá, ultrapassasse essa resistência, voltasse, testasse ela aqui agora como suporte, fizesse no semanal ou no mensal uma barra de fundo, e a partir daqui eu entraria aqui para tomar uma posição, porque provavelmente fazendo isso aqui, ele ia mostrar para mim que isso aqui foi um rompimento falso. Só assim que eu entraria. Então, no vídeo eu comento, a minha entrada seria apenas aqui, caso ele realizasse essa movimentação. Então já estava traçado o meu plano. Fora isso, eu não ia apostar, eu não ia arriscar. Eu não ia querer comprar barato aqui, ó. Não ia querer. Não quero. Eu não quero. Eu quero aumentar a minha probabilidade de ganho. Para aumentar minha probabilidade de ganho, eu preciso aguardar um movimento que mostre para mim que ele vai iniciar um novo ciclo de alta. Porque se eu entrar num ciclo de baixa, o ciclo de baixa pode continuar ainda mais uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano e sei lá quanto. Você não sabe, né? Então, eu esperava esse movimento aqui para comprar aqui, ou pelo menos, já que eu tinha um canal de baixa,
aparecesse uma barra forte aqui, rompendo, forte, assim, fechada, verde, positiva, para comprar aqui, saindo desse canal de baixo e rompendo essa região de resistência. Ele não fez isso. Ele não fez isso. E lateralização, a tendência de baixa continua. Ele lateralizou. A lateralização é uma correção dentro das tendências, ou de uma tendência de alta ou de uma tendência de baixa. Lateralizou, perdeu a lateralização, queda. Então, por enquanto, para mim, não tenho interesse em comprar Cash 3 de jeito nenhum. Então, veja, quando eu tenho um plano, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o movimento que eu preciso que ele faça para que comece a aumentar minha probabilidade de ganho nos próximos meses, ok? Então, eu fiz esse vídeo só para mostrar que é triste ver essa movimentação toda e ele, no caso, o Primo Rico, com um capital tão grande, ver voltar todo o preço e ficar aqui abaixo do seu valor de entrada, tá? Então, assim, por isso que eu não compro ação para o longo prazo aleatoriamente. Primeiro eu preciso, para comprar uma ação para longo prazo, para muito longo prazo, eu preciso ver no histórico de preço como funciona a tendência dessa ação. Se ela for uma tendência forte, muitos anos, seguindo as médias móveis, sempre com zigue-zagues ascendentes, aí eu tenho tranquilidade de montar a posição e ficar durante muito tempo até encerrar o canal de alta, o zigue-zague de longo prazo, porque eu não sei o que a empresa pode, no futuro, ela se transformar, ela pode começar a ficar mal das pernas. E esse mal das pernas, a gente não vai saber nesse momento aqui. Ó. Quando estiver lá em cima, vai estar mil maravilhas, pessoal. Aqui só está bombando, aqui só vai estar saindo balanços super positivos. Aqui não sairá, nesse topo, não sairá um balanço super negativo e etc. Não vai sair, pode esquecer. Os números, as coisas vão piorar quando já que o preço já tiver tomado uma surra, já, porque o grande investidor vai vender essa ação aqui. Ele vai começar a vender essas ações aqui. E quando o mercado começar a começar a se desvalorizar, aí começam a sair as notícias que aí veio um balanço ruim, aqueles indicadores todos de análise fundamentalista. Só que já vai sair muito tarde, porque o movimento já se encerrou, tá? Então, volto a falar, fique atento, análise gráfica, se você utilizar ela para o longo prazo, você sempre será beneficiado, tá? Porque para você não deixar o seu lucro correr entre as mãos, depois de um baita lucro, principalmente com capital muito alto. Entenda a movimentação do preço, entenda as expansões de Fibonacci, respeite essas expansões. Pense em sair das suas posições. Você pode reentrar depois, sem problema algum. A pessoa não vai ficar pobre porque ela realizou lucro. Ela vai ficar pobre, ela vai perder capital quando ela deixa de realizar lucros, quando estão supervalorizados. Tá? Fique atento em relação a essa movimentação. Fiquem atentos a essa valorização. Eu vou mostrar agora no vídeo, no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo que ele pegou o capital da Cash 3, vendeu aqui, eu não lembro se ele vendeu tudo, se ele vendeu boa parte das ações, e ele fez uma compra de
outras duas ações, tá? Então, eu vou fazer o vídeo de uma delas, tá? Que é a Forjas Taurus TASA 4, tá? Farei isso no próximo vídeo. Será que ele comprou numa hora boa? Já que ele não utiliza análise gráfica, a gente vai analisar isso graficamente num gráfico semanal, num gráfico mensal, para a gente analisar se foi um momento bom, como que essa movimentação, como está aquela movimentação daquela empresa ali no longo prazo, o que ela vem fazendo. A gente precisa analisar o histórico da ação para saber se é momento de compra ou esperar aguardar uma movimentação um pouco mais clara para se posicionar. Então, eu farei esse vídeo aí, eu vou soltar esse vídeo aí daqui a uns dias sobre TASA 4, ok? Então, pessoal, gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, dê uma força no canal, vamos crescer esse canal para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para os investidores, tá? Então o algoritmo do YouTube vai disponibilizar para mais pessoas, tá? E se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e dê essa força. Eu faço aí com muita dedicação, ensinando para vocês aí, depois de 15 anos aí de mercado, essas movimentações, tá? Eu não vou acertar sempre tudo, tá? Mas o que a análise gráfica ajuda é aumentar sua probabilidade. Ela está aqui, ela não é uma bola de cristal. Ela não vai te dar uma ferramenta que você vai descobrir topo e fundo. Não, não é isso. Ela vai aumentar a sua probabilidade de ganho, esperar as movimentações ficarem mais claras para você começar a posicionar e ficar dentro de uma tendência até que ela se encerre. É isso que a análise gráfica funciona. Para quem está vendendo sonho para você, achando que a análise gráfica vai te dar todos os pontos possíveis, e etc., de entrada e de saída, e você vai ficar bilionário com isso, não é assim, tá? Até porque, se eu comprar uma ação e eu desenhar a movimentação que ela vai fazer, que eu espero que ela faça, e essa ação mudar de direção, deu um cavalo de pau no valor das ações e realizar um pivô de baixa a partir do ponto que eu comprei, eu tenho que entender, parar de aportar ou vender minhas posições. Ok? Isso ela ajuda. Por isso que a análise gráfica você toma atitudes em relação àquela movimentação que o preço faz. Agora você consegue perceber padrões claros. Tendência de alta, zigue-zague ascendente, médias ascendentes, canal de alta, canal de baixa, lateralização. Isso é claro. Você consegue ver a olho nu. Então, hoje eu não consigo investir em qualquer ação, qualquer criptomoeda, sem utilizar análise gráfica. Eu não consigo, no escuro, colocar o meu capital em qualquer ação, no escuro, sem ver o histórico de preço, fazer esse estudo que eu faço aí, que eu mostro para vocês aí nesses vídeos. Ok, pessoal? Então, fico por aqui e forte abraço!